Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez cá estamos para falar um pouquinho de matemática aplicada à enfermagem. Lembrando, pessoal, que a importância da nossa disciplina está no cálculo das doses de medicamentos, tá? Na última aula nós vimos como diluir as drogas, né? Como obter o resultado de diluições, porque muitas vezes o paciente nunca toma a quantidade real que está na ampola. Muitas vezes é preciso fracionar essa ampola, porque ou o paciente está muito emagrecido, geralmente pacientes de UTI perdem muito peso, então tem que reajustar a dose desses pacientes que estão com quadro de anorexia. As doses infantis também são super fracionadas, portanto a gente precisa aprender a calcular essas medicações para que a gente obtenha o resultado correto e não pratique nenhum ato de negligência nem de imprudência, né? Não cometamos erros com a vida alheia. Então, hoje, nós iremos ver rapidamente o cálculo com insulina e cálculo com gotejamento de soro, sendo que com insulina é muito simples, é muito fácil. Eu vou colocar aqui na tela, porque eu preciso mostrar a vocês primeiro como que é calculado. Como que é calculado, não. Na verdade, é como que funciona a dosagem com insulina. Insulina, para quem não sabe, é um hormônio natural, é um hormônio que nós produzimos através de um órgão chamado pâncreas, tá? Nosso pâncreas tem a função de produzir insulina e glucagon, que são dois hormônios essenciais à nossa vida. A insulina, ela tem a função de controlar os níveis de açúcar no nosso sangue, tá? Então, pacientes diabéticos direto dão entrada nas emergências com um quadro de hiperglicemia, e, portanto, eles têm que tomar insulina. Então, se você observar na tela, a seringa de insulina é a menor seringa que existe na área da saúde. Dentro dela, só cabe 1 ml de líquido, no caso de insulina. E essa seringa de insulina ela é graduada diferente das outras seringas. A seringa de insulina é graduada em unidades internacionais, ó, 10 unidades, 20 unidades, 30, 40, até chegar em 100 unidades, sendo que 100 unidades é a mesma coisa que 1 ml de insulina. Então, por exemplo, se foi prescrito para o paciente 50 unidades de insulina, você pega a seringa de insulina, aspira até os 50 e injeta nesse paciente. A questão é que muitas vezes, por que a gente tem que calcular, reajustar a dose? Porque muitas vezes falta seringa de insulina. Então, na falta de seringa de insulina, a gente tem que utilizar a seringa normal, graduada em ml, e ajustar a dose para esse paciente. Portanto, ó, observe, se uma seringa de insulina possui 100 unidades, e é a mesma coisa que 1 ml, se o médico prescreve 50 unidades para o paciente e não tem seringa de insulina, como é que você vai fazer? Então, é a mesma coisa que aspirar meio ml em qualquer outra seringa, que em geral nós utilizamos a seringa de 3 para fazer a aspiração da insulina. Então, como por exemplo, que mostra aí na tela. Foram prescritos 80 unidades de insulina regular por via subcutânea e não temos seringa própria, somente seringa de 3 ml. Como que devemos proceder? A primeira informação que vocês têm que captar dessa questão é que esse 3 ml aqui não entra nunca em cálculo algum. Por quê? Porque é só uma informação da questão. A questão está te informando que não tem disponível na farmácia hospitalar seringa própria de insulina, só tem a seringa de 3 ml, ou seja, ele está dizendo que você vai ter que ajustar a dose. Então, gente, é bem simples, porque assim, sempre que vocês virem, foram prescritos 80, 60, 50, 40, é só dividir esse valor por 100. Por que dividir por 100? Porque 100 é a quantidade de unidades que existe em uma seringa de insulina. Eu não mostrei anteriormente que a seringa ela é graduada em 100, ou seja, se o médico prescreveu 80 unidades e não tem a seringa de insulina, é só dividir 8 por 100, que dá 0,8, e vai ser a quantidade de ml que você vai aspirar para o paciente, ou seja, o paciente vai receber 0,8 ml. Então, como é que fica escrevendo? Lembra da questão, ó. Foi prescrito 80 unidades
de insulina para esse paciente. Como eu não tenho a seringa própria de insulina para aspirar até 80, eu tenho que ajustar a dose. Então, nós temos duas formas de fazer. Deixa eu colocar aqui. Como é que fica? A forma mais simples é fazer a conta direta. 80 dividido por 100. 80 não dá para dividir por 100, a gente acrescenta mais um zero. E outro zero aqui, o número que vezes 100 dá 800, é 8. 0,8 ml. Ou seja, você vai pegar a seringa normal de 3 ml, vai aspirar 0,8 e administrar essa dose no paciente. Mas tem como também fazermos isso através de regra de 3. É necessário? Não, não é necessário, mas tem muita gente que prefere utilizar a regra de 3. Então, como fica na regra de 3? 100 unidades de insulina. Eu falei o quê? Que a seringa de insulina é graduada em 100 unidades, que é igual a 1 ml. Ou seja, 100 unidades está para 1 ml. Então, deixa eu botar na tela. 80 unidades está para quem? Para x. E aí a gente faz meios pelos extremos. Nós temos 100x é igual a 80 vezes 1. Tá? X vai ser igual a quanto? 80 vezes 1 é 80, dividido por 100. E chegou na mesma coisa que fizemos ainda agora. X vai ser igual a, deixa eu colocar aqui embaixo, 0,8 ml, tá? Mesma coisa que fizemos. Na insulina, sempre 100 vai estar para 1, tá bom? Se for graduada dessa maneira. Se for dessa maneira, que a questão pedir que você gradue, tá? Eu vou mostrar outro exemplo para vocês de como que pode acontecer outro tipo de prescrição, tá? Lembra lá de penicilina? Penicilina ela é graduada em unidades, insulina também é graduada em unidades. A diferença é que insulina você não precisa diluir, a gente não vai diluir, a insulina, perdão, já é líquida e não precisa haver diluição. Então, outro exemplo aí na tela, para que a gente se familiarize com essa questão. Foi prescrito 3.500 unidades de insulina subcutânea para um paciente. No setor, nós só temos frasco contendo 5.000 unidades por ml. Qual é a quantidade que vai ser aspirada? Então, eu vou colocar aqui já no meu quadro a prescrição. Prescrição médica é igual a 3.500, tá? A ampola disponível que nós temos, o frasco é de 5.000, diluído para 1 ml. Sempre vai ser 1 ml. Por quê? Porque a seringa de insulina só suporta 1 ml. Se o paciente for precisar de mais, você vai oferecer mais em outra administração. Ou então, pegar uma seringa maior e fazer o ajuste da dose. Então, a questão que nós temos é essa. O médico prescreveu 3.500 unidades, só tem disponível o vidro com 5.000 e a diluição nós temos para 1. O que nós podemos fazer aqui? Da forma direta, é só você dividir 3.500 por 5.000. Isso aqui é a forma mais simples de você fazer. Como é que ficaria a resposta? Então, você pegaria 3.500 dividido para 5.000. Tem como dividir? Não. Eu coloco um zero aqui e coloco outro zero aqui. Um número que vezes 5.000 dá 35.000 é o algarismo 7. 7 vezes 5.000 dá 35.000. Para 35.000, sobrou nada. Nós teremos aí que administrar no paciente 0,7 ml de insulina. Da mesma maneira, nós temos como resolver por regra de 3. Como que ficaria? Ficaria igual ao cálculo de diluição, tá? Prescrição médica é sempre para X. E a ampola, 5.000, sempre vai estar para diluição, que é 1 ml, tá? E aí nós temos a prescrição médica de 3.500 para X. Fazendo os meios pelos extremos.
5.000x é igual a 3.500 vezes 1. Tá? Não dá para ver lá, mas eu estou colocando aqui, ó, pronto, visualização melhor. Aqui nós temos x é igual a 3.500 vezes 1 é igual a 3.500 dividido por 5.000. Podemos cortar esses dois, 35 dividido para 50 é igual a 0,7 ml. Tá? Mesma coisa, se quiser fazer da forma direta, fique à vontade. Se você preferir fazer a regra de 3, porque os dados ficam melhor organizados, também você fique à vontade. Então, trabalhar com insulina não tem segredo, tá? Não tem segredo, é bem simples. Geralmente, sempre você vai ter que dividir por 100, e quando não for por 100, a questão vai te dar a quantidade de diluição, tá? Então, sempre a questão vai te dar dados para você fazer. Qualquer número dividido por 100 é só acrescentar o zero e a vírgula. 80 dividido por 100 dá 0,8, 60 dividido por 100 dá 0,6, e assim por diante, tá? Então, um exemplo de questão de concurso, como é que você observa? No concurso, como cairia, professora? Uma questão de insulina. Eles colocam os textos enormes só para dificultar, mas que se torna bem simples também. Um exemplo que está aí na tela para vocês, ó. Em uma unidade de saúde, essa é a questão de concurso. Em uma unidade de saúde foram prescritas 60 unidades de insulina NPH, que é um tipo de insulina, a ser administrada via subcutânea a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para unidades internacionais, estando disponíveis apenas seringa de 3 ml. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a... O único dado que vocês precisam para resolver essa questão é só esse. Se o médico prescreveu 60 unidades e não tem a seringa própria, só tem seringa de 3, é só dividir 60 por 100, que dá 0,6. Somente isso, tá? É por isso que você precisa aprender as operações básicas, porque você não consegue calcular nada se não souber o mais básico possível, tá? Então, em relação à insulina, é só isso que nós temos a esclarecer. E agora, nós temos cálculo com gotejamento de soro, tá? Soro é um tipo de solução muito utilizada, infundido através das veias, tá? E nós temos vários tipos de soro. Nós temos soro glicosado, soro fisiológico, soro glicofisiológico e soro Ringer lactato, tá? O que nos vai interessar? Observe que cada um tem a sua porcentagem. Isso aqui nós não vamos utilizar agora, tá? Então, não foquem nisso aqui. O que vocês têm que focar são nas fórmulas. E para que você aprenda qual que é as regrinhas da fórmula, a gente tem aqui, ó, anote aí no seu caderno esses dados. V é igual a volume, o T é igual a tempo, min é igual a minutos, GTS é igual a gotas e MGTS é igual a microgotas. Qual que é a ideia disso, professora? Por que eu preciso de gotejamento de soluções de soro? Você precisa, porque quando a gente tem um equipo de soro, lá o negocinho que pinga soro, aquilo ali não é colocado à revelia de qualquer jeito. É feito um cálculo para saber quantas gotas por minuto aquilo irá pingar, tá? Para que aquela solução de soro acabe em determinado tempo. Por exemplo, o médico prescreveu 500 ml de soro para correr em 6 horas, por exemplo. Olha, esse paciente precisa dessa medicação diluída em 500 ml de soro para acabar em 6 horas, porque depois desse período ele vai para uma cirurgia. Então, se tem 500 ml de soro para ser administrado em 6 horas e tem que terminar dentro dessas 6 horas, como é que você vai ajustar o gotejamento? Como que você vai fazer para saber que daqui a 6 horas, de fato, aquela solução vai acabar e o paciente não vai ter tomado, por exemplo, só a metade daquela medicação que ele precisa para a cirurgia? Então, é para isso que nós utilizamos. Por exemplo, a alimentação. Pacientes que utilizam sondas, eles são alimentados via gotejamento. É aquela soluçãozinha que vai pingando o alimento desse paciente.
E paciente que está muito comprometido na fase intestinal, no aparelho intestinal, não pode ser infundido essa alimentação de uma hora para outra de uma vez. Por exemplo, 300 ml de leite não pode ser colocado em meia hora de uma vez, porque ele não vai dar conta de metabolizar isso. Então, por exemplo, a prescrição vem como? O paciente precisa tomar 300 ml dessa solução, desse leite, em 1h30. E aí, como é que você vai fazer para esse leite pingar durante 1h30 para que ele acabe neste exato tempo? Como que você vai ajustar o pinga-pinga desse aparelho? É para isso que a gente utiliza gotejamento, tá? Para calcular, para ter uma média de em quanto tempo que aquele soro vai acabar. Então, dito isso, nós temos 4 fórmulas, tá? De utilização. Essas 2 primeiras fórmulas é para o tempo em hora. Isso aqui, ó, fórmula de gotas, quando o tempo for em horas. Por exemplo, 500 ml de soro em 8 horas. Qual o gotejamento? Seria essa fórmula. Microgotas, para quem não sabe, uma gota corresponde a 3 microgotas, que é o equipo infantil. Enquanto aquele equipozinho infantil, a criança toma 3 gotas, o adulto toma 1, tá? Porque uma gota para a criança vai ser dividida em 3 partes, porque a criança não suporta aquela quantidade de infusão venosa de uma vez como o adulto. Então, anote aí na tela, dê um pause, e então eu vou colocar aqui, ó, a descrição dessas fórmulas. Essa aqui, ó, vou colocar aqui. Deixa eu colocar em negrito. Fórmula de gotas para o tempo em horas. Anote aí. O que é isso, professora? Você vai já entender. Se você ainda não entendeu, não se preocupe. Quando a questão te der o tempo em horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você vai utilizar dessa maneira aqui. Não sei se está aparecendo aí na tela, eu vou afastar aqui para que fique melhor visualizado, tá? E essa daqui, deixa eu colocar aqui. Essa é a fórmula de microgotas para quando o tempo também for em horas. Vou já mostrar a fórmula para minutos, tá? Professor, e se eu quiser aprender só 2 fórmulas, eu posso? Pode. Basta você conseguir transformar minuto para hora e saber transformar hora para minuto, saber inverter, tá? Essa aqui é a fórmula de microgotas para o tempo em horas, tá? Da mesma maneira. A questão é que vai te dizer o que você vai utilizar. Então, pause a tela e anote essas 2 fórmulas. Aqui, ó, é só dividir o volume pelo tempo. E o próximo que nós temos aqui, ó, é quando o tempo for em minutos. Por exemplo, o médico prescreveu 400 ml de soro para correr em 30 minutos. Aí nós temos outras fórmulas, tá? Essas 2 fórmulas aqui. Então, deixa eu inserir aqui. Só um instante. Vamos colocar a tradução. Anote aí no seu caderno. Essa é a fórmula de gotas quando o tempo for em minutos. Vou colocar em negrito. E essa aqui é a fórmula de microgotas para também quando o tempo for em minutos, tá? Fórmula de microgotas. Então, basicamente, é isso. Anote essas 2 fórmulas que você vai precisar e vamos para o exemplo. Primeiro exemplo, o médico prescreveu soro glicosado 5%, 500 ml em 8 horas, tá? Quantas gotas por minuto vão ser calculadas? Primeira coisa que você tem que olhar nessa questão
São os dados. O volume é de 500 ml e o tempo é de 8 horas. E o gotejamento que ele quer é de gotas por minuto. Então, como é que fica? Deixa eu anotar aqui no primeiro. O volume vai ser igual a 500 ml. O tempo, 8 horas. E ele quer a resposta em gotas por minuto. Então, como é que fica? Voltando aqui para o nosso quadro. Deixa eu aumentar a nossa tela. Então, nós temos aqui a questão quer saber quantas gotas por minuto esse soro vai pingar. Os 500 ml de soro vão pingar para acabar em 8 horas. O paciente precisa tomar essa quantidade de soro no período de 8 horas. Você vai calcular como? Então, lembra da nossa fórmula. A primeira fórmula que a gente viu, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. V sobre o tempo vezes 3. Dessa maneira fica fácil, né? Então, qual que é o volume? 500 dividido pelo tempo vezes 3. O tempo é 8 vezes 3. Igual a, deixa eu afastar mais, igual a 500 dividido por 8 vezes 3, 24. E aí a gente tem, ó, 500 dividido por 24 dá igual a 20,8. Como não tem, como calcular 20,8, calcular não, colocar 20 gotas, a gente arredonda para 21 gotas por minuto, tá? 21 gotas por minuto. Então, esse soro pingando 21 gotas por minuto, ele vai acabar em 8 horas. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, lembra, pessoal, a gente tem que arredondar o gotejamento. Eu falei que quando for medicação, você não arredonda. Por quê? Tem como eu colocar 6,5 de alguma medicação? Tem, é só pegar a seringa e colocar 6,5. Tem como eu colocar 6,5 gotas, 6 gotas e meia no equipe de soro? Não existe. É impossível você colocar o soro para pingar metade de uma gota. Então, não há como. Tá? Vamos para o outro exemplo, utilizando outra forma. Deixa eu diminuir. Aí nós temos, observe bem, prescrição médica de 500 ml de soro fisiológico para correr em 2 horas e 30 minutos. E quer a resposta também em gotas por minuto. Quantas gotas por minuto vai pingar? Então, eu vou transferir os dados para cá. Ficar mais claro, prescrição médica também, esse vai ser de 500 ml. Prescrição médica pode ser de 500 ml, gente, de 100 ml, de 250, de 1 litro, tá? O tempo, 2 horas e 30 minutos, tá? 2 horas e 30. E o cálculo é em gotas por minuto. Como que nós ficamos nessa questão? Nesse caso, pessoal, observe o tempo. Primeira coisa que você tem que observar é o tempo que ele está dando. 2 horas e 30 minutos. Como que eu vou fazer isso? Você tem duas opções. Ou transforma isso tudo para minutos, ou transforma isso tudo para horas. Eu vou transformar tudo para minutos porque fica mais fácil. Quanto é que fica 2 horas e 30 minutos em minutos? Só calcular. Ó. Se uma hora tem 60 minutos, 2 horas vão ter 120 minutos. Com mais esses 30 minutos, 120 mais 30, dá igual a 150 minutos, tá? Então, a partir daí, a gente consegue fazer a conta, tá? Qual que é a fórmula de gotas quando o tempo for em minutos? É aquela fórmula onde nós temos uma constante. Então, observe V vezes 20 sobre o tempo.
que vai ser igual, qual o volume? 500 ml. Aqui, ó, prescrição médica, mas pode ser volume, tá? 500 ml vezes 20 dividido por 150 minutos. Vai ser igual a 500 vezes 20 dá igual a 10.000 dividido por 150. Esse volume vai dar quanto? 66,6. Dá para colocar 66,6 gotas? Não. A gente vai colocar aproximadamente 67 gotas por minuto, tá? Esse vai ser a resposta. 67 gotas por minuto, aproximadamente, tá? Por que eu arredondei para cima? Porque aqui depois da vírgula é maior do que 5. Se fosse abaixo de 5, a gente arredondaria para baixo, tá? Então, essa é a fórmula V vezes 20 sobre T. O volume é de 500, 20 está constante, o tempo é 150 minutos, tá? Até a gente obter 67 gotas por minuto. Então, eu sei que, colocando o soro para pingar 67 vezes por minuto, ele vai acabar somente em 2 horas e meia, tá? Então, a partir daí, você tem a base de quando você for ser atendido na emergência que tomar soro, você vai saber mais ou menos que horas você vai sair do hospital, tá? Para que não fique aperreando, dizendo que chegou cedo ao hospital e que quer ir embora. Soro demora a correr, principalmente quando passa a quantidade. Por exemplo, quando temos medicação que atinge o coração, por exemplo, o medicamento do coração, os digitálicos. Digitálicos são medicações que precisam ser administradas de forma lenta, de forma bem devagar. Então, já sabe-se que vai demorar aquela infusão de soro, tá? Vamos para mais 2 exemplos, para que a gente observe todas as fórmulas. Então, nós temos aí, a próxima, nós temos aí, ó, a prescrição médica de 100 ml de Tienan, que é uma medicação. Essa medicação deve correr em 30 minutos. Só que, nesse caso, ele está querendo gotejamento em microgotas por minuto. Como que a gente faria esse cálculo? Bom, vou passar novamente para o meu quadro. O volume é de 100 ml. O tempo que ele quer é de 30 minutos. E o gotejamento é em microgotas por minuto. Então, lembra, esse gotejamento pode ser de uma criança, por isso que está pedindo em microgotas, que são aquelas gotinhas bem pequenas. Então, como é que a gente obtém a resposta desse cálculo? Nesse caso, a fórmula que a gente utiliza para o gotejamento em microgotas e o tempo em minutos, a gente vai utilizar a fórmula da constante 60. Assim, ó, V vezes 60 sobre o tempo. Vai ser igual a volume, nós temos é de 100 ml vezes 60, observe, dividido por 30, que é o tempo. E aí a gente tem o quê? 100 vezes 60 dá 6.000, dividido por 30. 6.000 dividido por 30 dá igual a 200 microgotas por minuto. Tá? Essa é a resposta da nossa questão. Então, geralmente, a conta com microgotas vai dar maior, vai dar 200, 400, então não se assuste. É normal acontecer esse tipo de prescrição, não tem problema algum, tá? E o nosso último exemplo é para quando o tempo que for pedido acontecer em minutos, em horas, perdão, e a prescrição for em microgotas. Como que fica? Último exemplo para ficar claro para vocês, para que não reste dúvidas. Vamos colocar em tela.
E aí, ó, no caso de uma prescrição médica de soro glicosado a 5% for 400 ml para ser infundido em 8 horas, qual o quantitativo de microgotas por minuto que vai correr esse soro? Então, vou apagar aqui meu quadro e transferir os dados. Só um minuto. Então, os nossos dados diz que o volume prescrito é de 400 ml. O tempo tem que ser de 8 horas, é isso, isso. E o gotejamento é em microgotas por minuto. Como que a gente faz? Como que fica essa questão? Nesse caso, a fórmula é a mais simples de todas. Gente, lembra, primeira coisa, sempre que você pegar uma questão de gotejamento, olhe sempre o volume, o tempo se é em hora ou minuto e o gotejamento se é em gotas ou microgotas. E aí, como é que fica o resultado dessa questão? É aquela fórmula mais simples, V sobre o tempo, que é o volume dividido pelo tempo. O volume é de 400, deixa eu colocar para aparecer, dividido por 8 horas. Vai dar igual a quanto? 50 microgotas por minuto. Só isso, tá? O volume é de 400, o tempo é de 8, 400 por 8, 50 microgotas por minuto, tá? Então, esse soro pingando 50 vezes e vai acabar em 8 horas, tá? É bem simples essas questões. Basta você, aprender a fórmula, tá? Então, agora vocês ficam com a atividade para treinar, tá? Agradeço até aqui. Tchau, tchau.